E hoje nós vamos falar do item do capítulo 13º, que fala da moral estranha. 20º, desculpa, nem com óculos, deixai os mortos cuidar de enterrar seus mortos. Então a gente já sabe que esse capítulo aqui do Evangelho vai falar das coisas que ao decorrer do tempo ficam um pouco estranhas. Será que Jesus falou isso mesmo? Então nós vimos falando de alguns assuntos antes e hoje nós vamos falar disso. Eu vou só ler aqui rapidamente o que está no Evangelho. Então é assim: disse-lhe o outro, uma outra pessoa, disse então ao outro, disse-lhe a outra pessoa, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, somente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Gente, vai ficar realmente estranho, né? Como é que morto vai enterrar morto? Já está morto? Tudo que Jesus falou, muitas vezes na sua fala, tinha um sentido duplo. Só que nós temos muito hábito de levar tudo ao pé da letra, né? Não conseguimos ir além. Quem seriam os mortos de que Jesus estava falando? Lógico que é lícito uma pessoa que morreu, que o seu filho o queira enterrar. Visto que enterrar esse ritual é algo que vem que demonstra que a sociedade evoluiu. Porque antigamente nós morríamos, nós éramos todos nómadas, deixava para trás o corpo e continuava. O que vem nos mostrar que nós, como seres humanos, vamos começar a ter sentimento, principalmente por aqueles que amamos. Hoje a história já nos conta que foi a partir do momento que nós começamos a ter sentimento que nós começamos a enterrar aqueles que nos eram mais caros. Então, nós já não íamos e deixávamos o corpo para trás e vinham os bichos e comiam. Nós, então, honrávamos aquela pessoa em fazer um funeral. Então, nós enterrávamos aquela pessoa e fazíamos o que, na realidade, até hoje ainda é, né, um ritual, né, um adeus, uma despedida. Então, isso na época de Jesus já acontecia. Então, como é que Jesus diz para aquele rapaz? Tu deixa que os mortos enterrem os mortos. Vai tu e vai espalhar a palavra de Deus. Quem será que ele estava a falar que eram os mortos? Quem será que Jesus estava chamando de mortos? Lembrem que Jesus dava sempre mais ênfase para o lado espiritual e não para o lado material. O morto, quem serão então os mortos? Digamos que às vezes nós andamos na terra, mas já estamos meio mortos. Às vezes estamos meio, estamos meio sonâmbulos, né? Não estamos muito a par da realidade. E muitos de nós, naquela época de Jesus, como ainda infelizmente até agora, estamos mais mortos para ver o lado espiritual do que vivos. Né? Porque muitas vezes nós estamos aqui, nós espíritas ou simpatizantes do espiritismo, já vamos estudar, já vamos saber que na realidade não temos só uma vida, não viemos só aqui uma vez, vamos voltar quantas vezes há necessidade. Então sabemos que quanto mais crescermos nesta vida, menos temos para fazer. Aliás, é mais fácil vai ser fazer o resto. Então nós já temos essa consciência, mas há muitas pessoas que não acreditam que existe até espírito. Esses são os mortos de que Jesus estava falando. Porque reparem, se nós não estivermos vivos para perceber o espírito, porque nós temos que ter consciência de uma coisa: eu não sou só Maria. Eu agora, no momento, estou Maria. Eu estou esta
personalidade. Mas eu já fui Maria, Manuel, Joaquim, Felipe, you name it. Agora eu estou nesta personalidade, mas eu já tive várias personalidades. Então eu, como espírito, nunca morro, mas como corpo material vou morrer. Só que se eu não tenho consciência desse meu lado espiritual, eu sou morto, ou sou mais ou menos morto. Às vezes nós estamos numa posição que um filósofo brasileiro, vamos chamar de filósofo, ele é professor, ele gosta de chamar, estamos numa condição de mornos, não somos nem quentes nem frios, somos mornos. E se nós formos ver, no Apocalipse, tem lá no início uma frase bem forte que diz assim: Deus vomitará os mornos. Nossa, pesado isso, né? Porque não serve. Muitas vezes nós estamos nessa situação de mornos. Ainda não decidimos o que é que nós vamos fazer. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu acredito que realmente o espírito existe? Ou será que isso é uma coisa que só os espíritas falam dessa bobagem? Eu um dia tinha uma amiga que dizia assim: é muito difícil ser espírita. Porque imagina acreditar que você vai ter que voltar. Eu não vou acreditar nisso. Eu pensei, mas por quê? Porque é difícil. Então às vezes é difícil, é mais fácil você ser morno. Tanto faz. Será que é sim? Será que não é? Tudo bem. Depois se vê. Esses são os mortos de que Jesus estava falando. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Aqueles que ainda não acordaram para a vida espiritual. Esses são os mortos. Porque quando nós acordarmos, a nossa visão vai mudar. A nossa percepção da vida vai mudar, porque vai fazer a diferença. Porque se eu tenho uma consciência que eu sou um espírito eterno e que de tudo aquilo que eu faço há uma consequência, eu vou ter muito cuidado com aquilo que eu vou fazer. Mas se eu acredito que eu sou um ser mortal, que aquilo que eu faço tanto faz, se eu faço bem, tanto faz, se eu faço mal, tanto faz, não há uma consequência, porque depois que eu morro, acabou tudo. Qual é o sentido da vida para um ser como esse? É um ser morto, porque acha que com a morte acaba tudo. Não há esperança numa vida melhor, não há esperança no futuro, tanto faz, não há motivação para eu ser melhor. Porque se eu acredito que depois eu vou morrer e tanto faz, o que vai me incentivar para eu ser uma pessoa melhor? Então eu vou olhar só para os meus interesses, vou gozar tudo que eu tenho que gozar, se tiver que passar por cima dos outros eu vou passar, porque não importa. Eu acredito que depois vou morrer e depois não existe mais nada. Então eu sou um ser morto. Jesus veio falar da vida eterna. Ele veio falar de muitas moradas na casa do seu Pai. Ele veio falar que nós temos que conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Nós é que continuamos a acreditar nas nossas próprias mentiras, porque nós somos muito maus mentirosos. Nós às vezes criamos as nossas próprias mentiras e acreditamos nelas. Pior que acreditamos nelas. Ninguém acredita, mas nós acreditamos. Estamos querendo ser mortos. Porque tudo à nossa volta nos indica que não é possível que nós tenhamos só uma vida. Que Deus bom e justo poderia ser esse se nos desse uma oportunidade de viver? Eu vi aqui, eu nasci numa família rica, bom pra mim. Coitado daquele que nasceu na favela. Pô, problema dele, não tem nada a ver comigo. E coitado do que mora na favela, olha que vida azarenta que eu tive, né? Tinha louco nascer com esse pai, com essa mãe. Acabou, tive uma oportunidade, só tchau, benção, fui. Sorte, azar o meu. Não poderia ser um Deus justo. Se Deus é justo e bom e misericordioso, logo teria que nos dar várias oportunidades. Não só uma, porque em uma só nós não temos tempo. Muitos de nós nascemos e morremos 2 minutos depois. Pô, azar da criança, né? E dos pais. Não pode ser assim. Porque se Deus
Deus é justo, logo teria que ser justo conosco, com as suas criaturas. Logo, nós precisamos pensar, raciocinar, entender o motivo pelo qual estamos aqui. Com quem estamos? Por que estamos? De onde viemos e para onde vimos? E vamos dizer, mas isso são umas perguntas muito filosóficas, e aí vai render. Precisamos nos questionar, para que não morramos quando já estamos mortos. Nós estamos aqui e nós temos um espírito, uma alma, uma ânima. Essa alma que nos dá vida. O corpo por si é matéria, não se anima. Por isso que quando a alma se vai, o corpo morre. Então precisamos raciocinar. Quem são esses mortos? Estou eu morto ou vivo? Sou eu um ser quente ou morno ou frio? Qual é a minha decisão? Os espíritas, e me desculpa, me incluo nisso, estão muito em cima do muro sempre. Não assumem muitas vezes uma postura firme. Se tem alguém no trabalho que fala... Por quê? Porque nós somos taxados os estranhos. Tá? No meu trabalho eu falei... Very strange girl. Mas nós não. Nós temos que dar testemunho. E o testemunho está não naquilo que a gente fala, mas naquilo que a gente faz no dia a dia. Né? O quanto, dizem os Espíritos, Jesus diz, meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. O Espírito de verdade diz, Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então cabe-nos a nós, no nosso dia a dia, deixarmos de ser mortos. Deixarmos de ser mortos. E aproveitarmos a vida que estamos e que temos nesse instante para acreditar e para começar a vivê-la e não desperdiçá-la. Porque muitas vezes nós vimos aqui com o objetivo de viver essa vida e deixamos de o fazer. Somos mortos-vivos, andando pela cidade, fazendo o que vem fazer ao outro. Não. Somos seres que já desenvolvemos o nosso raciocínio e o nosso sentimento. Então precisamos raciocinar, precisamos nos estudar, precisamos viver e viver para o bem. Não só viver bem, porque hoje em dia nós estamos numa loucura de viver bem, mas muitos poucos de nós vivemos para o bem. Qual é a diferença? Todo mundo quer um celular. Se não tem celular, morre. Se não entra no Facebook, tem um ataque cardíaco no dia. Mas viver para o bem, ajudar aquela pessoa que está com necessidade, é um problema. Não é? Os ingleses têm um ditado que dizia assim: a friend in need is a friend in need. O amigo com necessidade é o amigo, né, que é realmente o amigo, é quando nos precisa de nós. Não é? Então vamos ser amigos, mas vamos ser, acima de tudo, vamos fazê-lo de uma maneira boa, vamos viver, não vamos estar mortos, não vamos morrer para a vida. E por falar em vida, olha quanta vida. Não é. Então, vamos aproveitar até com as nossas crianças, né? Elas às vezes nos ensinam tanto, a gente pensa, porque a gente é maior, que a gente vem e vai ensinar as crianças. Às vezes as crianças vêm para nos ensinar. Então vamos aprender com elas a viver, sem preconceito, né? A criança, quando chega em casa, ela nunca fala da cor do amigo dela, nem se ela tem problema, vai falar o nome dela. Porque nós não nascemos com preconceitos, né? Criança quer viver, tem vontade de viver. Nós chegamos a uma certa altura, temos vontade de morrer, mas muitas vezes nem precisamos, porque já estamos mortos. Então vamos aprender com Jesus, vamos ser felizes, vamos ter essa vontade de viver e vamos deixar que os mortos enterrem os mortos e que nós possamos viver para a vida eterna. Muita paz a todos.